tudo sobre o texto, né, em sua concepção. Ele tem 2 anos, esse texto, né? Alguns links ali indicam que, né, link visitado em julho de 2022 e tal. Ainda havia, como dá para perceber no começo dele, um senso de dever de pensar sobre a experiência da pandemia. E alguns acasos determinaram, né, esse texto. Como vocês podem perceber, eu mencionei muito um livro, eu faço questão de mostrar. Eu estou, numa das minhas atividades de pós-doc, é traduzir este livro, Heidegger and Sartre, né, um indivíduo chamado Joseph Fell, né, um texto sobre Ricoeur. Eu usei muito este cara, né, esse livro é antigo, me foi dado de presente pelo professor Robson Reis, da Federal de Santa Maria, e ele me serviu como inspiração, porque é um livro de 79, que sugere que só, digamos assim, só a fenomenologia pode nos salvar do niilismo. É uma coisa que só um filósofo poderia dizer, né? Supor que uma mudança, né, cultural poderia ser promovida por uma forma de filosofia que acabou, digamos assim, não virando paradigma cultural, né, diferente, sei lá, do tomismo, do cartesianismo, do platonismo, né, que penetraram na nossa cultura. A fenomenologia, né, me corrijam se eu estiver errado, ela é uma coisa que é praticada por algumas pessoas específicas, e em específico na universidade, né. Então, esse livro me comoveu muito. Eu não sei bem por que entre os livros, né, que eu coloquei na mochila em março de 2020, né, quando me mudei para o Rio de Janeiro, não sei por que eu escolhi ele, porque eu não estava lendo ele e eu só descobri ele durante a pandemia. Então, o texto que vocês leram, que está ali disponível, né, no nosso livro sobre a filosofia da pessoa, Henri Quer, passa pela influência dessa bateria de soluções, né, para o problema do niilismo colocado por esse autor. E aí eu peguei, o que me deu a pensar foi a hashtag, né, Romanticize Your Life, romantize sua vida, se torne protagonista da sua vida, que explodiu nos dias da pandemia, né? Foi um recurso que as pessoas encontraram, né, uma trend, como dizem, né, viralizou, né, para suportar o cotidiano da pandemia, né? E eu rapidamente, né, tem um áudio no fundo nessa hashtag, né? As pessoas postam imagens do seu cotidiano e um áudio diz assim: you need to romanticize your life, né? Você precisa se tornar um protagonista. Eu arrisquei uma tradução ali, tem um erro de digitação. Você tem que começar a romantizar a sua vida. Você tem que começar a pensar em si mesmo como protagonista. Porque se você não fizer isso, a vida continuará a passar por você. E todas as pequenas coisas que a tornam tão bonita continuarão a passar despercebidas. Então pare por um segundo, olhe ao redor e perceba que é uma bênção para você estar aqui agora. Eu acho que, né, podemos concordar que a fenomenologia é uma filosofia que dá muita importância ao tipo de atenção que a gente dá para a realidade, né? E essa hashtag era isso, né? Vamos ter um tipo de atenção especial. Só que eu acho que em nenhum setor da nossa cultura letrada, acadêmica, assim, ninguém mais gosta da palavra romantizar, né? Você está romantizando violência, você está romantizando miséria. Romantizar é uma coisa frequentemente vista de forma negativa e pejorativa. E aí, quem vai até lá ao final do texto percebe que eu pego o René Girard, né, para dar uma moldura, né, mais ou menos filosófica, para a substituição do termo romantização por outra coisa. Porque o que tem de legal na romantização? Prestar atenção nas coisas. O que tem de ruim? Parece que tem que enfeitar as coisas antes de prestar atenção nelas. Parece que tem que falsificar elas, deixar elas meio fake, né? E eu acho que o Ricoeur tem tudo a ver com isso. Desculpem. Né? Porque, afinal de contas, narrativizar a própria experiência é retomá-la, né, com uma atenção especial, ou, como eu tenho tentado sugerir, né, meu amigo Cláudio Reichert, se vier a gravação desse encontro aqui, né, eu continuo aproximando demais a narrativização da própria experiência. Eu sei que o Ricoeur deixava separado,
Mas eu tento levar o Riquet ao mais perto que se pode chegar de uma posição eminentemente narrativista, né? Como se ele realmente estivesse dizendo que dá para viver narrativamente, né? Então, o texto, né, eu comecei ali com uma aproximação, né, entre esse problema e a filosofia do Riquet, né, como prestar atenção qualificada na vida e como as categorias do Riquet nos servem para isso, e quais seriam um modo de dar uma atenção qualificada para a vida numa filosofia que não tem um, mas dois, né, dois conceitos, ou melhor, duas grandes categorias para entender a identidade pessoal, né? A gente continua de duas maneiras no tempo, né? Como ipseidade, como mesmidade. Lá no final do Si Mesmo Como Outro, ele vai dizer que isso é uma modulação do que o Heidegger fala em Ser e Tempo, né? A ipseidade é como o modo de ser do seraí, né? Que extensionalmente designa os seres humanos. E a mesmidade, as nossas disposições duráveis, os nossos traços estáveis, seriam como subsistência, né? Ou seja, como modo de ser das coisas, e não dos seres humanos. Então a gente continua como pessoa e como coisa, isso é um pouco tenso, né? E como vocês também já devem ter me ouvido falar, eu acho que é preciso, é necessário, ou talvez seja pelo menos possível, intensificar, né, isso que o Riquet chama de ipseidade. É preciso intensificar, não é uma boa palavra, é preciso, eu acho que, adaptando aquela fórmula sartreana, ver essa pessoa em Riquet, né, como uma pessoa que se define pelo fato de que a ipseidade precede a mesmidade, né? Primeiro a gente é ipseidade e depois mesmidade. Ainda mais no século XXI. No século XIX, época na qual a grande tradição romanesca era baseada simplesmente na narração de um caráter, uma história, um romance era uma história de um caráter, do desenvolvimento da personalidade de alguém, né? Isso vai ficando complexo, né? No século XX, daqui atrás ali o Robert Musil, né? A gente está num paradigma dos seres humanos sem qualidades. No século XXI, isso vai ficar cada vez mais complicado. Por isso que eu acho que categorias narrativistas pequenas, como o conto e o esboço, vão cumprir uma função importante para a gente continuar pensando no ser humano como individualmente acessível por meio da narração, né? Então, depois de aproximar o Riquet do problema da ontologia fenomenológica, né, me interessa muito, né, é bom que a minha amiga Tainá esteja aqui, né, ela que me fez reabrir o museu alguns meses atrás, né. Eu tento analisar 3 casos, eu vou tentar aprofundar isso no nosso ateliê, no início de agosto, né, 3 casos nos quais fica muito evidente que a ipseidade precede a mesmidade. Tem, né, um filósofo, um romancista e um dramaturgo que exibem casos nos quais parece que mais e mais a gente se define muito menos pelos traços estáveis e pelas disposições duráveis do que pelo fluxo das projeções, né, que constituem o tempo, né? O Sartre, o Musil e o Samuel Beckett, né? É a hora que eu coloco o Riquet a brigar, né, para ele sair mais forte dessa luta, né? Com o Sartre, pelo seguinte fato, né? A gente pega aquela grande tese fenomenológica de que na existência, né, ou seja, no domínio propriamente humano, o possível precede o efetivo, ou seja, nós nos definimos mais pelas possibilidades nas quais nos projetamos do que pelas qualidades que sustentamos ao longo do tempo. Isso, em alguns casos, como o do Sartre, vai produzir um cenário um tanto quanto desagradável. A gente vai se dar conta que possível é sinônimo de irrealizável. Eu sempre lembro de uma fala da Maria Rita Raquel, na qual ela fala do desejo em psicanálise, né? E ela diz que o objeto do desejo é uma coisa que te move, não uma coisa que você encontra. Eu acho que mutatis mutandi, isso cabe muito bem
para a relação, né, do existente humano com as suas possibilidades. Elas nunca se realizam. Só que o Sartre transforma isso num drama cósmico. Dizer que a possibilidade nunca se realiza é enfatizar demais o fato de que a existência nunca se estabiliza em papéis. Né? Eu tenho na capa de um dos meus exemplares de Ser e Tempo 3 frases, né, de um artigo do professor Robson Reis, são sobre a filosofia heideggeriana, mas elas valem tal e qual para a filosofia sartreana. Eu brinquei esse semestre, eu disse que são frases que me ajudam a sair de momentos de ansiedade. Por quê? As possibilidades existenciais não se realizam nem como papéis sociais, nem como propriedades de Estado. Ou seja, se você está num estado mental muito prazeroso, fique tranquilo, ele vai passar. Né? Mais ou menos como naquela entrevista que o Abu Janra faz para o Clodovil, como você está? Estou bem, aproveite porque passa. Né? Então, não há como se manter em estados privilegiados por muito tempo. Né? Segunda, é por não se atualizar que as possibilidades têm força normativa. Né? Sartre tem um ataque terrível ao Nietzsche, né? Que ele diz assim, não se pode querer o que já está dado, você tem que querer o que não está dado. Né? E é por isso que a possibilidade que não se realizou tem força normativa, a gente permanece perseguindo essas possibilidades. Por fim, há um excesso jamais atualizado de possibilidades. Quem se lembra daquela frase cruel do Schopenhauer, né? Para cada desejo realizado sobram 10 que não se realizaram, né? É mais ou menos isso, né? Esse é um drama do século XXI, né? Eu lembro das palestras do Jorge Forbes, que eu assistia no YouTube, que a clínica psicanalítica tem que mudar porque o drama não é mais chegar no lugar que está esperando você, né, na sociedade. É ter que inventar um lugar e renunciar a outros novos, né? Então, esse é o tipo de problema que o Sartre intensifica, né, com o tratamento que ele dá para essa cláusula, né, fenomenológica, que é o primado do possível sobre o efetivo, o primado das possibilidades sobre as qualidades. Né? O que nos leva ao Haber Museu, ao homem sem qualidades. Né? Foi durante a redação da tese do doutorado, que eu passei 4 meses, né, de agosto a novembro de 19, lendo O Homem Sem Qualidades. Aqui está muito grande, eu vou deixar ele aqui paradinho, ele é muito pesado. O 4º capítulo, ele é uma tese, assim, que quando você liga ele, você consegue ler o livro inteiro. Se existe senso de realidade, tende a haver senso de possibilidade. Né? Eu acho que é uma coisa que o Ricoeur é muito sensível para isso. O Ricoeur fala diversas vezes, em diversas obras, de maneiras diferentes. Eu lembro em especial de uma passagem da Metáfora Viva, né? Ele fala da abertura de mundos virtuais, enquanto abertura de mundos nos quais você pode se projetar em suas possibilidades mais próprias. Né? Aqui é interessante, porque aqui o Ricoeur e todo mundo se afasta do Heidegger, que a possibilidade mais própria do ser aí é morrer. Né? Para Ricoeur, né, é necessário despreocupar-se com a morte para que a filosofia possa ser uma celebração da vida e não um aprendizado do morrer. Né? Então, ter essa sensibilidade para o possível é uma coisa que no museu uma romance, né? Há controvérsias, né? O Benjamin, Hannah Arendt, muitos acham que aquilo ali não é bem um romance, é uma espécie de estudo difícil de classificar, né? Que não tem muito enredo, isso é muito grande, não tem nada acontecendo, né? E tem muita digressão do autor. Mas é um romance no qual o personagem principal ele tem uma dificuldade imensa em entender por que as pessoas se preocupam mais com o real, com o atual, com o efetivo, com aquilo que se dá, do que com aquilo que não aconteceu, mas permanece possível. Ele tem uma sensibilidade, que, claro, do ponto de vista prático, né, isso produz pessoas um tanto quanto desastradas, um tanto quanto, né, digamos assim, inoperantes, ficam lá devaneando e tal. Eu acho que é possível, na chave de fazer com a filosofia algo que ninguém mais gosta de fazer, é possível pensar assim que, fazendo um enxerto do senso de possibilidade musiliano na hermenêutica narrativista do Ricoeur, a gente tem uma antropotécnica, uma psicotécnica, sabe? A gente tem algo que poderia nos levar a pensar o seguinte: a gente está completamente no mundo no mundo que a gente vive, a gente está completamente absorvido, drenado, orbitando o noticiário, o tititi, a fofocaiada, né? Como diria o Heidegger, é claro que ele não usa essas palavras em Ser e Tempo,
e sem conseguir descolar disso, né, por meio de um bem educado e bem cultivado senso do possível. Então, de certo modo, eu acho, e aí eu seguro, né, com as duas mãos o Musil, eu acho que ter o senso de possibilidade é perceber que a ipseidade precede a mesmidade e a condiciona precede ontologicamente, digamos assim, ou pelo menos logicamente. É o nosso prometer, é o nosso esperar, é o nosso projetar-nos em possibilidades que vai sustentar as qualidades que vamos exibir ou não exibir, né? Abandonar eventualmente, né? E aí o Beckett. Por que eu trago o Beckett? Porque o Beckett é uma noite escura da alma, é uma descida, um mergulho aos infernos as noites da identidade pessoal, como vai dizer o Riquet em si mesmo como outro. Ali eu acho que acabou. Ali eu acho que a gente deu um passo, assim, mais ou menos como aquela cena do filme do Keanu Reeves lá, em que ele abre os olhos e ele está no inferno, assim, não me lembro o nome do filme. No caso do Beckett, a gente perdeu todos os lastros da identificação que o Riquet vai construir com muito cuidado em si mesmo como outro, por meio do recurso à semântica da referência identificadora do Peter Strawson. A gente não sabe quem é aquela voz absurda em O Inominável, do Beckett. Né? É uma trilogia. Quando chega no terceiro, a gente está diante de uma voz pura, de uma pura estática, de uma pura pulsão de querer permanecer pensando, dizendo, mas não há mais nada a ser identificado ali. Então eu trago o Beckett para mostrar o que tem do lado de lá da noite da identidade pessoal. Né? Então o Sartre cria problemas, o Musil resolve problemas e o Beckett me mostra, de certo modo, o que tem depois do fim. Né? A pura ipseidade seria pura estática, puro fluxo, sem lastro nenhum. Né? Então, nessa parte do texto, eu tentei deixar bem claro assim, qual é o uso que eu faço do Riquet, né? Qual é o uso recreativo que eu faço do Riquet. Ajustá-lo de modo discretamente existencialista para poder afirmar que se a ipseidade precede a mesmidade, nós moramos, parte de nós habita o mundo propriamente visível, dado efetivo atual, mas a maior parte de nós está em relação com coisas que, de certo modo, para a ontologia materialista, naturalista, fisicalista, não existe. É o mundo, o campo do sentido, das possibilidades, dos devaneios, do daydreaming. E aí, mais um pouco de antropotécnica, né, vem na sequência ali, né, coisas que eu acho que ficam, que a gente pode, né, por meio dos usos que o Riquet faz dos outros autores, a gente pode intensificar daí. A experiência da expectativa. Né? Eu acho que caberia verificar o que acontece, né, fazer um experimento social, se um grupo, uma comunidade fosse educada para lidar com a expectativa de um modo diferente daquele com o qual a gente lida. Né? Qual seria esse modo? Com expectativa enquanto expectativa. Né? Muitos de vocês aqui já ouviram a brincadeira, né? Expectativa é para expectar. Se fosse para realizar, a gente chamava de realizativa. Né? Então, o Riquet vai roubar lá do Koselleck o conceito de horizonte da expectativa e vai dizer que esse conceito alcança todas as nossas formas de se relacionar com o futuro. E ele também vai dizer outra coisa, que esse conceito corresponde precisamente ao modo como Agostinho concebe o futuro, como futuro do presente. Não é um futuro real, é um futuro do agora, ou seja, expectativa é um modo da temporalização da nossa atenção, da nossa consciência, da nossa compreensão, que está trabalhando para nós agora. A expectativa está aqui, então. Quando a gente imagina futuros, a gente se deixa adormecer, ficar meio hipnotizado, meio sonâmbulo, e achar que o futuro está no futuro. Não, o futuro está no nosso horizonte de experiências também. Né? Então, atentar para duas coisas. Um, que a expectativa é para ser expectada, que ela é uma maneira de manter a experiência do futuro vivo. Né? A expectativa diz mais sobre nós do que sobre o mundo que estamos tentando construir a partir do horizonte no qual nos lançamos. E aí eu peguei lá aquele palavrão do Freud, que eu fico pasmo como o Riquet nunca
até onde eu sei, né? Devia ter usado o Digital Requer antes de falar barbaridades aqui. A gente tem um acervo, Paula, que é o Digital Requer. A gente joga lá uma palavra e descobre em que textos o Requer usou essa palavra. Tem me ajudado muito, para não dizer bobagens. Eu não lembro do Requer falando do conceito de Nachtraglichkeit, né? Desculpe a pronúncia, né, gaúcha do alemão, ou après-coup, né, como vai dizer o Lacan, que, de certo modo, é retrospectividade, né? Os psicanalistas dizem que a compreensão sempre chega cedo demais. Eu acho que a compreensão sempre chega tarde demais, e a hermenêutica mostraria isso. A gente só compreende qual era o melhor lance no tabuleiro analisando a partida depois. A gente só percebe, a gente só lembra, tem uma cena muito gostosa de uma série, não sei se vocês já assistiram, Seinfeld, que um dos personagens, o George Costanza, ele tem muitas horas depois, ele tem a ideia da frase perfeita que ele tinha que ter dito numa situação que já passou, né? Então, a retrospectividade da compreensão de como deveríamos ter agido, o que poderíamos ter prometido, o que nos cabia esperar, para fazer a pergunta kantiana, ela é sempre retrospectiva. Então, eu acho que essas coisas intensificam a nossa experiência. Ter em mente que a expectativa é para ser expectada, que a compreensão é sempre tardia, né? Isso torna a experiência mais viva. Eu já escrevi um paper sobre o fato de que Requer também fala muito da vivificação da experiência, mas ele não, pelo menos o Requer até onde eu li, né? Eu venho lendo ele das últimas obras até as primeiras. Eu estou no Metáfora Viva, por enquanto, né? Não cheguei no Requer mais inicial, né? A experiência viva é uma experiência intensa, né? Por isso que ele vai falar que o salto de Agostinho, né, na direção de Deus, é uma intensificação da experiência do tempo. Se você desligar os pressupostos teológicos e ficar só no campo fenomenológico, Agostinho estava tendo uma experiência muito intensa, né? E aí o Milan Kundera tem uma variação, parece até uma variação dessa expressão, que é a beleza de uma súbita densidade da vida, né? Que são dias extraordinários nos quais acontecem coisas que você tem que ter atenção para perceber. Se você não tiver essa atenção, tudo vai se passar como se nada tivesse passado nunca. Esse é um dos piores riscos existenciais que eu acho que estão postos diante de nós, né? Errar de maneira dispersa demais, né? E não deixar que as intermitências do acaso e do coração nos tragam novidades, né? Eu não usei a palavra no texto, né? Mas eu também não estou comentando termo a termo, meu próprio texto, né? Eu acho que eu achei, tempos depois, a palavra para designar essa atenção especial que deixa a experiência mais viva. A palavra prontidão. A gente teria que, né, compreendendo a expectativa como expectativa e o caráter tardio da nossa adequada compreensão da experiência, a gente conseguiria sustentar isso por meio de uma espécie de prontidão, né? Não é um mindfulness, não se trata de um esvaziamento da mente, pelo contrário, se trata de uma reinstalação de si mesmo no mundo constituído por nossos projetos, promessas e esperanças, certo? Ou seja, não é afastar-se das coisas com as quais nos identificamos, é pelo contrário, narrativizá-las, né? Eu até deixo, né? Vou sacanear, eu sei que a Paula pode dizer o que ela quiser depois, mas eu vou até deixar uma questão aqui, né? Se eu não estou, por acaso, criando uma verdadeira fábrica da neurose, né? Porque narrativizar, né, criar sentido, pode ser problema, né? Mas também a gente pode trabalhar juntos, né? O filósofo cria pessoas que criam excesso de sentido e mantém os psicólogos bem empregados, né? Com bastante clientela. E aí eu faço aquelas últimas observações, eu vou passar muito rápido sobre isso, né? Nossas vidas dariam romances, vocês já me ouviram falar sobre isso, eu já escrevi sobre isso em alguns papers com diferente ênfase. Eu acho que dariam se a gente tivesse nascido no século XIX. O tipo de identidade narrativa que a gente tem, eu acho, né? Se a gente encostar Paul Ricoeur nos textos da Maria Rita Kell, por exemplo, ela vai sugerir que as nossas vidas dariam histórias, mas histórias mais curtas do que romances, né? E se a vida está muito parecida com um romance, provavelmente a gente está sofrendo muito porque está precisando dar conta de muita coisa, tá
Uma história muito grande não condiz, não cabe, a gente não tem mundo para viver histórias muito grandes, muito densas e tê-las, retê-las, mantê-las com a gente integralmente. Então, eu sou um apaixonado pelas formas menores da narrativa. O conto, o cara tá com um museu aqui atrás e tem a coragem de dizer que é apaixonado pelas formas menores da narrativa, né? Tá bom. Mas o conto, o episódio e, finalmente, né, aquele significante que o Milan Kundera me oferece, o esboço. O esboço é uma categoria narratológica, digamos assim, não sei se é, me corrija quem entende de narratologia, mas que ela captura um aspecto da existência, né, que é aquele designado pela última palavra que Riquet usa em A Memória, História e Esquecimento, terminado em versos, que é inacabamento. Quando era provocativamente se pergunta ali, né, de que vale a vida se o esboço da vida já é a própria vida, né, a palavra esboço, ela aponta lá para aquele inacabamento do qual o Ricardo está falando no final do A Memória, História e Esquecimento. E isso tudo parece um pouco triste, né? Mas aí, eu acho que é melhor manter em mente certas verdades agridoces do que escorregar para a confeitaria da romantização, sabe? Porque a romantização é o caminho mais rápido para as frustrações muito grandes. Uma pequena dose de frustração nos mantém desejando, nos projetando impossibilidades. Frustrações muito grandes são a consequência imediata de uma visão romantizada de mundo, na qual, né, tudo vai terminar bem e daí por diante, né? Então, eu acho que narrativizar a experiência passaria por aquilo que o René Girard chama de verdade romanesca, que o Milan Kundera chama de fim da ilusão lírica, né, da conversão antilírica, que é ter uma visão um pouco mais agônica da existência. Encarar a expectativa como algo que é para ser esperado, muito mais do que para ser realizado, tem qualquer coisa de agônico, tem qualquer coisa de agridoce, né? Isso tudo vocês podem ver que é o esboço de um projeto muito maior que precisaria ser, né? É uma pena que eu terminei tão cedo o meu doutorado, né? Eu levei apenas 7 anos para defender meu doutorado. Se eu pudesse levar mais 7, talvez eu incluísse essas coisas em mais 400 páginas, né? Mas acabou que eu já defendi, né? Por fim, para encerrar, não é? Essa visão de mundo romanesca cumpriria a função do que Joseph Fell diz que é extremamente importante para que nós lutemos contra o niilismo, né? E ele fala de 3 coisas, 3 traços da visão de mundo ordinária e nihilista, né? Que eu decidi mostrar, tentar mostrar que o Riquet dá conta de lutar contra essas coisas. Primeiro, é o seguinte, no mundo nihilista, todos os entes parecem entes subsistentes. Coisas, né? Na tradição marxista, a gente pode chamar isso de reificação, de coisificação. Enfim, tudo aparece que é objeto, até o sujeito é objeto para si mesmo, né? Acho que a filosofia do Riquet, ao fazer questão de dizer que a gente continua de pelo menos 2 maneiras no tempo, cria uma espécie de clareira por meio da qual a gente pode assegurar para o ser humano um estatuto ontológico diferente das coisas meramente subsistentes, puramente subsistentes. Nós somos existentes, né? E aí, por isso que a ipseidade tem que preceder a mesma idade, né? Não pode ser assim, não pode ser só nós somos matéria orgânica que, depois de um momento evolutivo, adquiriu consciência. Não. Nós somos existência que se projeta em possibilidades, faz promessas, espera futuros. E que tem traços estáveis, de várias ordens. Sociais, psíquicas, fisiológicas, e daí por diante, né? Essa me parece ser o coração da antropologia filosófica do Riquet, que impede que ele caia num fisicalismo, num materialismo, né?
A gente sabe que ele não começa pela experiência íntima, que nem Descartes, ele começa pelo fato de que somos corpos identificáveis no espaço, mas não somos apenas corpos. Eu teria até um problema, eu tenho um problema com o uso que o Ricardo faz do Strawson, mas eu deixo isso para lá nesse momento. Ainda bem que o nosso amigo Cláudio Reichert não está aqui hoje, porque segundo modo que eu acho que o Ricardo nos ajuda a enfrentar o niilismo é por meio do que o Joseph Fell chama de comunidade prévia de natureza entre fatores diferentes. Meu Deus, o que é isso? Isso é o seguinte, lá no The Animal, Aristóteles diz assim, a inteligência só consegue inteligir, né, acessar as coisas, porque deve haver algo em comum entre as coisas e a inteligência. Eu pego essa fórmula e tento pensar assim, ó. Não é o caso de que a literatura só é compreensível porque aquilo que ela configura já faz figura, né, na nossa compreensão? Essa é uma frase quase do Ricoeur que eu estou repetindo de memória. Eu forço um pouco o Ricoeur numa direção mais narrativista do que nós, né, em geral, do que a comunidade faz. Porque o Ricoeur não está dizendo que a vida é vivida como história. Mas eu estou dizendo que ele poderia dizer. Se a gente forçar um pouco, né, eu tenho um texto que o título é A Existência, como é que é? A narrativa de uma existência existida como narrativa. Eu brinquei com a frase do Lacan, que diz que a psicanálise deve restituir a alguém a capacidade de viver a vida como história, de contar a história de uma vida vivida como história. Eu acho que com a hermenêutica narrativista do Ricoeur a gente pode, né, por meio de uma espécie de agenda de exercícios que eu não posso elaborar aqui, eu ainda não, né, eu estou tirando isso da minha cabeça, então eu não sei quais seriam, né, a gente pode ativar, né, esse aplicativo, né, narrativismo.exe, né, e manter ele ligado na nossa experiência ordinária. Por quê? Porque a existência já é ela própria muito carregada de categorias narratológicas. Eu gosto muito de alguns intérpretes, como José Manuel Heleno, que ele diz que o Ricoeur cita mais do que se serve daquele autor William Shapp, que tem um livro chamado Enredado em Histórias, e que tem uma tese que é mais ou menos a seguinte: nenhum acontecimento seria compreensível, né, nenhuma história seria compreensível se a gente já não tivesse esse enquadramento narrativo dos acontecimentos. A narratividade é uma condição de inteligibilidade das coisas. Às vezes, eu percebo, né, eu detesto tomar posições sobre os assuntos, mas nesse assunto eu tenho uma posição, porque eu acho estranhérrimo o que se segue da imagem de mundo dos antinarrativistas. Para mim é algo muito parecido com o que a gente descobriu muito recentemente, né, na internet, com essas pessoas que dizem que não tem imagens mentais, não tem uma voz dentro da cabeça, esse tipo de coisa, né? Tem gente que não tem um narrador interior, né? Não quero dizer que essas pessoas são um outro grupo, né, de seres humanos. É essa a alegação do Galen Strawson, né? Ele diz que autores como o Ricoeur fazem quem não tem o narrador interior não se sentir muito humano, né? Eu não quero ir tão longe. E o último tema, que eu acho que é o mais legal, o Joseph Fell diz que toda a tradição metafísica ela pode ser vista como uma grande forma de fazer da cultura uma vingança contra o tempo. Dizer que algo resta eterno é a única maneira de se vingar do fato de que o tempo destrói tudo, né? Então você tem as ideias eternas em Platão, tem o motor imóvel em Aristóteles, até o retorno é eterno em Nietzsche. Fica esse resto de eternidade, né, numa repetição infernal. É só na segunda metade do século XIX, início do século XX, que vão aparecer as tais das filosofias da finitude, que vão ter que se reconciliar com o fato de que a existência é tempo, né? O Ricoeur tem vantagens para mim com relação a Heidegger e Sartre, por exemplo, porque tenho a sensação de que, por mais que Heidegger e Sartre estejam pensando num horizonte de filosofias da finitude, eles ainda têm uma visão muito grandiloquente da filosofia,
foi o que eu sugeri naquele texto que eu escrevi ontem, compartilhei nas redes. Tem uma coisa de gigantomaquia, né, de batalha de gigantes, nesses livros de Heidegger, de Sartre, muito clássicos, muito escolásticos. O Ricoeur é mais miúdo. O tipo de solução para os problemas, né, que ele decide enfrentar é sempre aberto. Eu gosto de lembrar que Tempo e Narrativa, depois de mais ou menos 1000 páginas, vai terminar mais ou menos assim. Mas a narrativa não é a palavra final sobre o tempo, a narrativa não esgota o tempo sai vitorioso e não tem problema nenhum. Ele não é mais um vilão, né? Ele é o tecido de nossas vidas, como ia dizer o Antônio Cândido, e tá tudo bem. A filosofia não é mais uma vingança contra o tempo, ela não é mais a tristeza do finito, ela é uma elaboração, né, aberta, né? Porque a filosofia se fez de muitos modos, mas a narrativa nunca foi um modo hegemônico de fazer filosofia. A narrativa é coisa de historiadores, de romancistas, e daí por diante. O Ricoeur não tem problema nenhum em buscar fora da filosofia os instrumentos para oferecer soluções para problemas que dentro da filosofia parecem sem solução, né? Então, esse texto, escrito há 2 anos, e no qual eu me reencontro comigo mesmo, né, como vocês podem ver, eu achei 1 ou 2 palavras novas, né, para dar, né, nomes piores para problemas que já estavam mais ou menos resolvidos. Esse texto é uma tentativa de encostar um monte de coisa no Ricoeur, né? Vocês podem ver que tem uma lista ali de autores secundários. Tem a Maria Rita Kell, que vem da psicanálise, tem esse Joseph Fell, que comenta Heidegger e Sartre, tem o Ben Roth, que é um cara que lê Heidegger, e o Wolfgang Iser, que é da área da estética da recepção, e que tem um conceito magnífico, que é o de ponto de vista viajante, ponto de vista movente, wandering, né, viewpoint, que ele diz assim, né, a leitura, ela tem uma estrutura intencional muito própria. Se forma arcos de expectativa e revê essas expectativas, recalcula rotas, e no final do livro, aí você tem, né, uma certa experiência. Esse Ben Roth, ele diz assim, ó, isso é precisamente a estrutura da nossa projeção em possibilidades. Qual é a consequência disso? É que a gente está lendo a própria vida. Né? Então a vida é texto. Olha, talvez seja um traço do meu fundamentalismo hermenêutico, mas, de certo modo, né, se é possível viver a vida como história, né, ter uma experiência viva da vida como história, em vez de errar de modo disperso, sonâmbulo, é necessário que seja possível encarar a existência como uma espécie de texto ou de pré-texto, que a gente vai atualizando ao ler e escrever. A gente faz anotações no livro da própria vida também, né? Enfim. Eu acho que, né, eu não comentei exatamente o texto, eu comentei o que está nele, né? E é isso. Eu acho que é isso. Eu agradeço mais uma vez a paciência de vocês, né? E se eu vou parar por aqui, porque se eu continuar, eu vou começar a romantizar as coisas e eu tento me prevenir disso. Obrigado, gente. Eu fiz uma coisinha sobre a experiência de ler Vitor, porque eu leio o Vitor há muito tempo, mas ser convidada para comentar um texto, digamos, acadêmico, é uma experiência, é uma novidade com a qual eu não esperaria, porque minha trajetória não é em filosofia, eu sou apenas uma curiosa por Ricoeur e por coisas. Daí eu pensei que a intenção do Vitor pudesse estar em outro lugar, se não estritamente acadêmico. E assim que eu começo agradecendo a oportunidade por acolher essa outra coisa e falar que eu tô tentando entender um enredamento, uma coisa assim que está acontecendo lendo o texto, que ela talvez seja extratextual. Bom, muito blá 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 para dizer que eu queria contar para vocês e para o Vitor que eu tentei fazer uma crônica ou um conto ou um romance muito, muito breve
sobre a experiência dele ter me convidado para falar aqui. A começar pela véspera, ontem à noite, porque eu já tinha lido o texto antes, claro, faz há um mês, quando recebi o convite, depois há uma semana, quando eu estava me preparando estritamente, e ontem, porque ontem é a véspera, que é o momento oportuno para ficar nervosa e afins, eu fiz como seria a hashtag, como se eu estivesse fazendo um TikTok da experiência de leitura. E a coisa se deu da seguinte forma: voltei do expediente lendo, e no metrô eu ouvi duas meninas gritando, fui mais perto para ver, muito tititi, muito falatório. Pelo que eu entendi, eram duas amigas que se encontraram sem querer e elas estavam com a mesma roupa. E elas estavam gritando, gêmeas, iguais, irmãs. Acabei de notar que eu tô com a mesma roupa, o que é uma coisa engraçada. E isso foi bonitinho. Eu acho que dá para fazer histórias em cima das coisas que a gente vê. Daí no outro metrô eu vi uma pessoa vestida de entidade. Eu imaginei que pudesse ser um personagem de RPG. Eu só imaginei muitas coisas, e daí eu fiz conexão com o texto do Vitor, que comenta o próprio texto e que ele fala dessa coisa da fantasia. Enfim, isso aconteceu, deixar guardado. Indo mais à noite, esse cara qualquer estava no mesmo bar que eu fui, e ele era um cara que trabalha numa loja de furadeiras, etc. Eu não lembro direito o nome dele, mas ele leu o seu texto, Vitor, porque eu estava lendo e ele quis ler também, e ele fez alguns comentários, dos quais já não me recordo muito bem, mas tá aí, faz parte da historinha. Não sei o que aconteceu, se eu estava usando suas palavras e criticando suas palavras, intensificando a experiência de véspera, conferindo densidade a essa véspera, ou simplesmente vivendo a história de vir aqui falar de você. E daí eu te pergunto, Vitor, eu não sei se vir aqui falar com você daria um romance, e não só por não ser uma coisa extensa o suficiente para preencher as 300 páginas que as editoras pedem para considerar o texto como um romance e não uma novela, mas tão simplesmente porque eu não lembro. Eu não consigo lembrar de tudo que eu fiz na véspera de ontem. Eu lembro de alguns episódios com a ajuda das fotos, com a ajuda de uma seletividade da memória, mas agora, usando Kundera, você já deve saber do que eu estou falando, da ignorância. Se eu fosse ordenar tudo que eu lembro para trazer aqui para vocês, eu falaria por 30 segundos. Uma coisa assim. Daí eu te pergunto, Vitor, será que a vida não é um romance? Porque a nossa memória não é cognitiva, é existencial, funciona assim? A gente corta coisas, a gente tem fragmentos. Eu tenho fragmentos de episódios, como eu falei, eu não lembro direito do bar. Tem um aspecto cognitivo disso, tem um substrato biológico nisso, mas acontece que algo se perdeu, e isso que eu lembro, por exemplo, mostrei o texto para o cara da loja de ferramentas, é um fragmento. Você perguntou que estilo de gênero, que estilo de livro eu gosto? Já um dia, faz tempo, eu gosto de fragmentos, porque SIC, a Ronick, o fragmento arrasta consigo a incompletude. Muito falatório para te perguntar, Vitor, se o nosso estilo de vida, de narrativa, não é, já, por definição, fragmentário, e se por isso não pode ser um romance, é uma coisa. Enfim. Essa é a minha primeira pergunta. Isso para pensar aqui, não sei se a vida é um romance. Eu acho que. Acho que talvez não. Mas por outros motivos. Pode dizer. Esse exercício me pegou de surpresa. Paula, tu me faz pensar muito sobre a responsabilidade que a gente tem quando a gente escreve uma coisa. Sim. Como é que alguém vai fazer uma coisa baseada num texto que eu escrevi? Não posso mais escrever, tenho medo dessa responsabilidade. Achei muito lindo, cara. Olha, eu tô impressionado com essa... Fui muito pego de surpresa esse ano. Não fazia a menor ideia do que tu ia aprontar, que tu ia aplicar isso. E esse trecho aí, fui eu que escrevi isso aí?
Poxa vida. Meu texto no slide de outra pessoa. Primeira vez que isso está acontecendo, tá? Deixar bem claro. Pois é, por que eu gosto das... Tu usou uma palavra que eu não usei, fragmento. Né? O Gerd Borheim gosta muito dessa palavra. Também. Fragmento é ótimo. Eu acho que narrativa aponta para um campo muito amplo de modelos, formas discursivas que nos ajudam a responder as perguntas quem fez o quê, por quê, quando, como, com quem, para quem, essas perguntas que vão adicionando narratividade à experiência, né? E fragmento é ótimo. Eu acho que é menor que conto, está perto do episódio. O episódio ainda parece mais fechado. Teria que ver, teria que consultar esses livros sobre narratologia. O professor Vanderlei não está aqui para me ajudar nesse momento, mas o que tu chamou de memória existencial, não sei se isso é um conceito, se é, eu não conheço, se não é, vamos fazer com que seja. Eu adorei isso, porque, como eu disse, né, talvez eu esteja criando um trabalho para os psicólogos, né, porque a criação de sentido narrativo pode, muito naturalmente, se transformar na criação de excesso de sentido. E é por isso que as formas grandes são perigosas, eu acho. Eu tenho essa impressão. Grandes no sentido material mesmo, né? Quando tu diz assim, eu não conseguiria lembrar de tudo o que foi vivido, eu só responderia que bom, porque uma pilha, né, um montinho de vivências sobrepostas não produz automaticamente uma narrativa, né? E eu acho que isso está bem... A nossa cultura está cheia dessa ideia de que empilhar experiências teria valor por si mesmo, né? Se você tiver 3 experiências e conseguir contar histórias, né, arrancar sentido, né, explorar possibilidades por meio delas, eu acho que isso vale muito mais do que ter 1000 experiências, assim, né, 1000 stories absolutamente idênticos, né, que são, sei lá, fotos do próprio rosto, é uma coisa sensacional, né? Não quero parecer petulante aqui, né, mas você entra às vezes nos perfis das pessoas e tem absolutamente centenas de fotos do próprio rosto, assim, em diferentes posições. Parece um pedido de ajuda, sabe? Não há nenhuma história propriamente dita acontecendo ali, não tem nenhuma esquisitice capturada, né? Evidentemente, eu não estou responsabilizando essas pessoas por não terem um senso de narratividade. Eu acho que faltam... se sobram expedientes de romantização da nossa experiência, eu acho que faltam expedientes de narrativização de melhor qualidade, né? Eu acho que com isso está preocupado o Paul Ricoeur, com isso está preocupada a Maria Rita Kell, com isso está preocupado o próprio Milan Kundera, quando dizia que uma das poucas coisas que se pode reprovar nas pessoas é a falta de sensibilidade para a beleza do acaso, por exemplo, né? Capturar ali as 2 meninas que, né, tem um momento bonito. Mas e daí? O que aconteceu depois? Não importa. Foi um instante. Olha, tá aí, tá registrado, né? Você não vê esse tipo de material, às vezes, nas páginas dos perfis de rede social das pessoas, porque elas não estão com essa antena ligada, sabe? Não tem isso. Então, eu acho que o fragmento, ele mesmo que a nossa memória existencial seja feita de uma coxa de retalhos, de cenas, belas cenas, né? Confessar para vocês, né? A minha tese de doutorado, o título é O Desejo de Viver Belas Histórias, né? Alguns de vocês podem lembrar. É preciso pensar também nos belos stories, né? Coisas que vão além, sei lá, da foto do próprio rosto 1000 vezes repetida durante 365 dias. Eu sei que tu tens essa sensibilidade, né? Eu não sabia que tu ia aprontar essa para cima de mim, né? Mas eu sei bem que tem essa sensibilidade de captar essas coisas. Então, eu sou
um amigo do fragmento, um amigo do episódio, um amigo do conto, né? Do romance curto, né? A minha obsessão com o museu não é pela qualidade narrativa do texto, é pelo caráter filosófico, né? É pelo fato de que nem um Midas, né? Eu transformo tudo de ouro que eu pego, eu transformo em pedra, eu tiro a qualidade dourada das coisas, pego um livro de literatura, e transformo em filosofia, né? Mas narrativamente, histórias curtas, eu gosto delas. Eu acho que no mundo que a gente tem, tá de bom tamanho se a gente estiver familiarizado com a forma das histórias curtas. Não sei se é bem isso que tu tá... nisso que tu tá pensando. Pode ser. Foi o que você pensou. Gostei. Eu gostei. Você disse que eu aprontei essa pra cima de você, daí já conseguindo emendar a outra pergunta que eu teria a partir da sua fala, se você tá... como é o mundo da criação excessiva de sentidos? Como é? Aquela coisa, se a gente tivesse preocupado o tempo todo com o eterno retorno, imagina que inferno, se tivesse que se vigiar, porque tudo vai ter o peso da eternidade. Mas também quando criar um pouquinho de sentido, fazer um toque dourado nas coisas, eu perguntaria, Vitor, qual é a alternativa, se não isso? E eu não sei se essa é uma pergunta em psicologia, porque a gente dispõe de poucas alternativas, senão a criação de sentido neurótica. E daí seria alguma das alternativas ditas patológicas em virtudes do difícil encontro que essas alternativas têm com o mundo, deixando claro, não são elas em si, ou seria deixar a vida passar como se nada tivesse passado e isso ser uma inexperiência filosófica, né? A gente estava falando disso, Sim. enfim, o que a análise não quer. Uma coisa assim, então. Uma pergunta sobre a miséria, segundo Freud, humana. Qual é a alternativa, senão esse mecanismo? Pensando no meme, que mecanismo, né? Criou sentidos para tudo, arrumou problemas para se coçar. Olha, esse tipo de pergunta me coloca em uma posição que é temerária, né? Porque aí eu sou levado a dar respostas éticas, assim, né? Uma resposta à pergunta sobre o que fazer, né? Como viver. E até o próprio Ricoeur é muito consequente nisso, né? Ele tenta evitar respostas grandiloquentes. Eu vou tentar evitar também. E como tu mencionou a questão do eterno retorno, eu me lembro que eu participei de uma banca de mestrado em que eu fiz a pergunta que o Milan Kundera faz no início da Insustentável Leveza do Ser, quando ele toma o mito do eterno retorno para pensar a situação existencial de um personagem. Ele se pergunta o que é mais atroz, né? A repetição eterna do mesmo ou a ausência dela, né? Eu acho que o que nos assusta, um pouco antes da gente se encontrar aqui, estava assistindo aqui, escutando, né? Aqueles documentários sobre a origem do universo, o fato que daqui a trilhões de anos, os átomos vão decair, o tempo vai acabar, o espaço vai ficar completamente vazio, não sei o quê. Eu acho que o que nos aterroriza nessas imagens astronômicas é a coisa da finitude, é o fato de que há limite, né? Quando a filosofia contemporânea para de tentar se vingar contra o tempo, para de olhar para o finito com tristeza, fica uma pergunta que é a seguinte, né? Tá, então como é que a gente lida com isso que durante 25 séculos foi considerado uma razão para odiar a natureza das coisas, para estar em desacordo com o ser, né? Que é o fato de que as coisas são finitas, né? O professor Robson tem um texto intitulado A Besta Desamarrada, que é Heidegger sobre a técnica. Para mim, a besta desamarrada é o tempo. O tempo esteve amarrado durante 25 séculos e no século XX ficou muito claro, assim,
para ciências, né, para física, para astronomia, para filosofia, várias formas da ideia de finitude, né, apareceram. O que se faz com isso, né? Porque isso atira as pessoas numa lassidão, né, numa melancolia e tal. O Ricardo vê a psicanálise, é muito engraçado, ele gosta do método e não gosta da teoria. E ele cita um cara chamado Roy Schaffer, que eu acho que é lá do B, assim, ninguém conhece muito. Eu mesmo tentei ler, não fui muito adiante. Ele diz que o Roy Schaffer olha para a psicanálise como um conjunto de regras para contar histórias. Ou seja, a psicanálise é sobre histórias que clamam por ser narradas. Né? Uma pessoa que está muito melancólica, ela não tem muita vontade de contar a história, ela não tem muita motivação. Né? Está pensando aqui naquilo que a Maria Rita Raquel fala em O Tempo e o Cão, né? Que é sobre depressões. Porque o neurótico chega com um balão muito inflado, muito colorido, ele romantiza tudo, ele é histriônico, ele fala alto, ele tem histórias prontas para ser contadas, então você dá uma murchada no balão do neurótico. O melancólico ou depressivo, não. Né? E aí ela diz, a psicanálise tem que fazer o contrário do que está acostumada a fazer, e que não tem muito treinamento para fazer, que é inflar o balão. Né? Nesse sentido, eu tenho essa sensação de que a gente tem esses dois paradigmas, assim, né? Você tem a neurose normal de todos nós, e você tem os casos nos quais é preciso reacender em alguém a capacidade do encantamento. Eu acho que é coincidência, mas não tropo, né? Que esse livro aqui do Joseph Fell, né, que encerra com a coisa do habitar poético em Heidegger, ele me pegou tão forte durante a pandemia, né? Que eu estava no Rio de Janeiro, perto da praia, longe do mar, porque não dava para ir a lugar nenhum e tal. E aí termina com essa reflexão sobre o habitar. E eu me dei conta que o Heidegger era um cara que, assim, ele não precisa ser associado com esses autores dark, né, sombrios. O cara está falando o tempo inteiro de serenidade, maravilhamento, gratidão. E, ironicamente, foi esse autor, né, tão polêmico, que me lembrou, né, naquele momento sombrio ali, que todos nós vivemos, dessas pequenas coisas, né, desses pequenos maravilhamentos, dessa pequena gratidão pelo fato de que as coisas são, né, desse modo mais sereno de estar, de se dispor e tal. Eu acho que esses pequenos reencantamentos fariam parte do tipo de repertório de técnicas, de elementos a ser oferecido às pessoas que estão com dificuldade de desejar, querer e se projetar em possibilidades. Penso, eu te deixo essa questão porque eu também não sou da área da psicologia, posso estar dando um balão para fora do estádio, né? Acho isso. E para quem romantiza demais, né, quando é histérica, a narração mais romanesca, mais agônica e mais agridoce também ela funciona, sabe? Tem um outro texto que eu estou escrevendo que eu ouso supor, né, que a hermenêutica narrativista ela tem uma orientação parecida com a da psicanálise nos efeitos que ela produziria. Claro, você não tem uma clínica de hermenêutica narrativista, né? Mas em outras implementações do que ela, na minha cabeça, ensina, você teria, sim, a criação de ambientes nos quais as pessoas se familiarizariam mais com esse jeito romanesco e não romantizado de ver a vida. Tá? Tudo isso é puro experimento, sabe? Seria necessário discutir melhor essas coisas, e para isso teria que acontecer o que eu não estou acostumado, né, como disse o Luiz ali, né, sobre a nossa situação, que alguém levar a sério essas coisas que eu escrevo e me fazer essas perguntas que tu está me fazendo, assim. O Ricardo, eu acho que não houve ocasião. Ele falece em 2005, né? Ele chegou a pegar o início do nosso mundo contemporâneo, né? Nós já temos um quarto de século XXI percorrido. Acho que ele teria ficado muito sensível
ao empobrecimento da experiência, né, na nossa vida virtualizada. Porque vou fazer uma pergunta que eu ouvi esses dias. Se Deus está morto, como diz Nietzsche, que também está morto, né, alguém tem que criar o sentido, né? Esse sentido não vai mais ser a grandiloquência das grandes gigantomaquias, né? Tem gente que ainda fica nessa reação meio paranoide, assim, tentar montar metas narrativas, né? A gente vê muita gente que participa de grupos que nem são grupos discretos, né? São grupos que estão diante de nós, que parecem seitas, né? Com crenças bastante, como dizem os cognitivos, né? Bastante disfuncionais e tal. Eu acho que o cultivo do sentido miudinho, para usar a palavra que me ocorreu ontem, ela é o jeito de dar conta, de sustentar, como dizem os psicanalistas, a finitude, né? Não sei se eu te respondo. Estou respondendo de maneira improvisada, né? Tendo que falar em público de coisas nas quais eu estou sempre pensando, mas tenho até vergonha de estar sempre nelas pensando, né? Eu acho que eu vou improvisar mais. Se você quiser continuar falando e adiantar aqui, enquanto você pode ver os spoilers. Peraí. Paulo, preparou um dossiê, Paulo. Eu preparei um inquérito, né? Que quando você fala, Vitor, que a gente talvez, isso não tá nem tanto no texto, mas que, enfim, talvez a gente tenha que fazer o próprio sentido, tudo. No texto, em alguns momentos, você falou sobre pessoas, autores, que falaram que, por exemplo, a autenticidade pode ser mais uma impostura. E daí eu venho estudando alguns autores que falam pra gente, Heidegger, né, se afastar dos sentidos sedimentados. E daí tem o Sartre, como você pode me contar melhor, me parece que ele fala de propriedade. E daí eu acho que se a gente está falando assim, mas tem os outros, mas o desejo é o mesmo desejo dos outros, a gente deseja o que o outro quer, a depender do psicanalista que fala, eu queria te perguntar, na verdade, se a gente não está diante de um problema que parece o da finitude humana. Por exemplo, quantos sentidos são possíveis de se inventar? Tipo, quantas coisas existem, Victor? Veja todos os romances na história da literatura, todos os textos, todas as epopeias. Se a gente for pegar os núcleos de sentido, o que a gente tem? Amor e muitas ramificações, a gente tem guerra e ramificações, enfim, quantos núcleos tem? Daí eu penso, será que isso não é uma limitação nossa? O número de coisas que existe ser finito? Uau! Eu vou tentar ser mais objetivo, porque eu vi que tu tem um dossiê aí, né? E tu disse muitas coisas, e eu tenho muitas coisas para dizer sobre isso. Eu lembro de muitas passagens. Esse problema matemático de quantas coisas existem, podem ser imaginadas, desejadas, narradas. O Kundera lembra uma brincadeira que um romancista chamado Witold Gombrowicz faz. Ele diz que a densidade existencial de uma pessoa, ela é diretamente proporcional ao tanto de gente que tem sobre a Terra. Então, a densidade, sei lá, do Parmênides era 1 para 500 mil. A nossa é 1 para 8 bilhões. A gente é bem menos denso, a gente é bem mais etéreo, né? E aí tu coloca um problema que é muito gostoso, né? Que é o da tipificação das coisas, da tipificação das narrativas, das circunstâncias e tal. O Musil e o Kundera, eles intensificam esse desafio para mim, né? Pensando no horizonte da hermenêutica narrativista rickeriana, o Kundera e o Musil exibem um mundo de qualidades sem seres humanos, né? Essa é uma frase do Homem Sem Qualidades, né? Um homem sem qualidades implica na existência de um mundo de qualidades sem homens.
Então, as características ficam flutuando por aí, as pessoas têm RG, CPF, né, tem uma digital, e por diante. E vai ficando esse espaço esvaziado e que clama, né, o Riquelme gosta das instituições justas nas quais a gente tem CPF, nas quais a gente tem RG digital. Mas as instituições estão a serviço das experiências vivas. Tem que ter um sujeito das experiências vivas sustentadas pelas instituições, né? E o mundo da instituição, aí tu colocou o problema da autenticidade, ele é tentador, né? Porque por que durante 25 séculos a forma coisa foi a forma de compreensão das pessoas? Porque alivia o nosso peito, né? Aí Heidegger, Sartre, essa turma toda, né? Eles falam da tranquilização proporcionada pela habitação no sentido sedimentados, né? Não fui eu fiz o que era devido, cumpri minhas ordens, a gente, né, vivendo suavemente, como Eichmann, assim, né, fazendo o que é mandado, porque, né, nada mais do que a nossa obrigação. Quem já teve uma função social sabe o quanto, às vezes, ela é assim. Ela realmente nos ajuda a sustentar o fato de que temos que tomar decisões desagradáveis, né? A gente se coloca esse tipo de questão, né? O que mais eu poderia fazer, né? Mas tem outra coisa, assim, do quanto as coisas podem ser imagináveis e desejáveis. Eu acho que tem um limite. Eu forço bastante a mão, né, quando eu digo que a ipseidade precede a mesmidade, para dizer que a gente pode educar e libertar, desamarrar nossa imaginação, nosso devaneio, nossa capacidade de estar menos dominado pelo presente, né, que nos foi dado. E o fato é que a gente não escolhe onde nasce, né, como diz eu acho que é na República do Platão, me disseram, né, eu não sou um bom leitor de Platão, então eu acredito nas instituições justas chamadas, né, professores. Tem uma passagem lá na República que, né, as almas escolhem onde vão encarnar, né? E se é assim, né, a alma que escolhe onde vai encarnar, ela tem uma possibilidade bem grande de, né, imaginar, desejar, querer, né, outras vidas e lançar-se em outras vidas. Nós, no mundo da finitude, né, como diz o Kundera, estamos presos numa armadilha, né? Nascemos sem ter pedido, num corpo que não escolhemos e destinados a morrer, né? Então, a gente pode imaginar muita coisa. Essa imaginação está lastreada nessa nossa ancoragem terrestre, né? E aí também eu acho que, né, o excesso de sentido é um problema. Tem gente que não consegue dimensionar, né, que o horizonte das expectativas, ele é enraizado num espaço das experiências. E tem gente que imagina demais. E toma tombo. E aí dói muito. Tem expectativas irrealistas. Eu acho que tudo pode ser imaginado, mas nem tudo precisa ser imaginado. Tem certos caminhos da imaginação que são só o caminho mais rápido para o sofrimento psíquico mesmo. E passo a palavra. Né? Eu imagino as coisas como uma grande análise combinatória. As imaginações vão fazendo as possibilidades combinatórias do que existe, tudo, até que, enfim, não sei, pode ser finito ou não. Você já respondeu um pouco disso. Isso é um pouco extratextual. Para você terminar de ver os spoilers, eu fui pegando alguns núcleos do texto. Acho que eu vou voltar nesse. Porque para mostrar que eu, ingenuamente, estava estudando. E me parece que eu acertei. Quando você falou aqui, eu até poderia adicionar que a ipseidade é ser aí, enfim, pessoa, mesmidade, coisa, disposições. Daí, queria, além de verificar se está tudo ok no esqueminha, contar para vocês, riquerianos, que existe, na verdade, que um dia eu fiz isso. E eu fiz isso muito errantemente também, usando excertos de anotações do Riquet, do Vivo até a Morte, porque eu fui convidada
pela lição de casa, vocês devem saber como é, do mestrado, a falar desse autor, que é o professor Ciampa, um professor da PUC, da psicologia social. Só para falar um pouco dele, porque eu acho que vocês vão gostar e desgostar. É isso que eu quero que seja produzido. Esse professor Ciampa é um professor recentemente falecido que colhia histórias de vidas de pessoas e dizia que ela era, para usar a expressão do Vitor, um expediente profícuo para explorar as possibilidades dessas pessoas, e ele convidava pessoas a falarem quem elas são. Simplesmente assim, quem é você? E tudo que essas pessoas encadeavam depois dessa pergunta era o que ele chamou de identidade. E por que ele fazia isso? Porque a psicologia social tem que pagar muitos pedágios materialistas. E a pergunta, né, que está rodeando a psicologia social são perguntas relacionadas à identidade e sobre, agora já é uma leitura minha, a redução de alguns sujeitos a categorias sociológicas que não dão muita conta, talvez, da história de vida das pessoas. E o Antônio Ciampa estava lá tentando combater essa ideologia de não transformação, essa essencialização das pessoas, e assim vai. O que ele conclui é que identidade é metamorfose. É uma coisa que o Vitor, ele acabou escrevendo no texto, ele falou... ele não lembro o que você falou. Acho que você falou perpétua. Uma perpétua tarefa inacabada, quando você estava falando de Nietzsche e afins. Eu tinha brincado falando que era uma metamorfose incessante, etc. E é assim que ele vai falar que a identidade é, para responder algumas pessoas da psicologia social que querem tratar o sujeito como um sujeito já acabado pela categoria material. Enfim, tá nesse livro aqui. A história do Severino, a história da Severina, ele até brinca um pouco com o João Cabral, com as pessoas que evocam severinos inventados para responder problemas que elas mesmas inventam. Tá, o que isso interessa para o Riquet? Eu vi, quando eu fiz Ctrl F em toda a obra do Ciampa, que ele usa a palavra mesmidade, e ele usa ipseidade também. Só que ele usa ipseidade para falar como sinônimo de identidade e mesmidade, pelo que eu entendi, para falar de mesmice. Eu achei muito engraçado como a gente faz coisas sem um rigor filosófico que vocês requerem, né? E quando ele fala, enfim, de mesmice, eu entendi que ele está falando da aparência de não metamorfose, que é uma coisa fake. Que mesmo que você esteja fadado a repetir suas tarefas manuais, de viver em privação, viver vulnerável, viver sofrendo coisas, você não é o mesmo. Porque isso é impossível. Você pensa coisas diferentes, vê coisas diferentes, tem uma atenção diferente, e que essa aparência de mesmice é ruim para a pessoa. Não sei se o Vitor chegou a perguntar explicitamente no texto que tipo de existência cada modelo implica. Enfim, eu até me perguntei, não necessariamente para responder agora, quais são os exemplos disso no Kundera, mas para falar que por aqui tem gente falando que mesmice é ruim, enfim, é um tipo de existência que não precisa ser assim. Não sei porque eu tô falando isso, só para falar que, olha, Riquet foi mencionado de um jeito muito engraçado, e isso que eu quis dizer, esse é o que tá rolando aqui pelo lado da psicologia. Como o Vitor falou melhor nesse excerto aqui. Não sei se a gente se demoraria falando de modelos, se no fim você concorda com essa frase solta de que identidade é metamorfose. Me parece que um pouco sim. Não sei mesmo. Eu não conhecia o autor, né? Fico tentado até a ler alguma coisa dele, porque nos 5 anos que separam tempo e narrativa de si mesmo como um outro, essa é uma daquelas coisas que eu e meu orientador nos demos conta, assim, que ninguém deu muita bola para isso. É uma minúcia,
No final de Tempo e Narrativa, 85, o Ricoeur, ele chega a dizer exatamente isso que tu disseste. Ipseidade como palavra adequada para designar identidades propriamente humanas. Né? Porque identidade, no sentido forte, né, de ser substrato de qualidades, as coisas têm. Os seres humanos, nesse sentido, não teriam ipseidade, que é essa singularidade muito especial que está no tempo porque é a própria temporalização, né? Depois parece que ele volta um pouco, tem uma passagem que ele começa com hoje eu diria, 5 anos depois, este senhor tomou a decisão de suavizar um pouco a perspectiva dele e dizer que a identidade é a troca entre o que permanece em nós como coisa e o que sustentamos enquanto pessoa, né? Mas então, nesse sentido, é uma leitura muito consequente, um uso muito consequente das categorias do Ricoeur, tal como eu gosto delas, né? Porque eu cheguei a dizer, certa feita, a barbaridade, né, de que a ipseidade é a palavra mais bonita da língua portuguesa, né? É incrível, né? Tô ruim até de falar ipseidade, mas é linda, não importa. E modelos de existência, eu acho que o Ricoeur, ele não entra nessas tipificações. Antes, quando tu falou dos tipos de histórias possíveis, me lembrou que eu estava lendo Hayden White, que é um cara que aplica a teoria dos tropos do Northrop Frye, né? Toda essa gente o Ricoeur lê, né? E aí ele fala de 4, eles, né, o Frye e o White, falam de 4 tipos, grandes tropos narrativos, que é o romanesco, o cômico, eu acho, vou errar aqui, eu tenho que me familiarizar melhor com isso. O cômico, o épico e o satírico. Ou seja, poxa, então só tem esses 4 tipos de história e tal. Para piorar, se a gente for pensar no Kundera, em tipos de identidade, a gente vai ter 2. Ele sugere isso fortemente, assim, tem 2 grandes tipos de identidade, e um é maior que o outro, né? Um tipo, né, de relação, né, com o mundo e com suas possibilidades, baseado em adição, e o outro baseado em subtração. Quem se baseia em adição empilha experiências, e com sorte tem algo a narrar, né? Você fica lá empilhando experiências, qualidades, né? A pessoa gosta do partido político, prefere gato do que cachorro e tal, né? Ela tem um eu muito grande. As outras são as pessoas que se desidentificam, que são aquelas que se compõem pelo modo do eu não preciso disso, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, que tem uma espécie de existência mais minimalista. Aparentemente haveria uma afinidade maior, parece, né, entre as pessoas aditivas e a narrativização da experiência, e uma afinidade maior entre as pessoas da subtração, da composição de si por subtração, e uma existência mais episódica. Mas eu acho que não, porque quantidade de experiências não é qualidade de experiências. A primeira pessoa que eu ouvi falando em quantidade de experiências é o Camus, no Mito de Sísifo. Porque ele pega o problema da finitude e diz assim, vive muito, mas não é vive com qualidade, tenha muitas experiências, né? Mas o Camus, claro, ele está pensando em experiências a serem retidas, pensadas, elaboradas, integralmente carregadas, né, pelo Sísifo que cada um de nós é, né, na existência finita. Ele está pensando também em qualidade. Essas pessoas que compõem a si mesmas por subtração, pelos grandes, eu não preciso disso, eu não faço questão disso, eu posso viver sem isso, elas também podem ter uma existência narrativizável, especialmente se a gente der a chance para categorias pequenas, como conto, cena, episódio, fragmento, né? Então, eu acho que esses são os tipos, né? O Ricoeur não fala isso, né? E eu tô encostando um monte de gente, né? Tô fazendo uma festa na casa do Ricoeur com gente que ele não convidou, que eu convidei para a casa dele, né? Que é o Milan Kundera, que é a Maria Rita Kell, e daí por diante. Tem a máxima psicanalítica, né? A experiência transformadora não é quantidade, é qualidade.
Me pergunto se essa experiência transformadora você pode traduzir como o ponto, uma coisa narrativamente relevante, uma virada da narrativa, uma coisa assim. Então, tem uma frase que as pessoas adoram falar, eu não tive essa experiência exatamente, que é aquela frase assim, eu fui feliz e não sabia. Pera um pouquinho, não sabia? Nem um pouco? Um pouco sabia sim, não é possível. Você está tão desligado assim, mas as pessoas estavam, de fato estavam. Eu é que era obsessivamente preocupado com o que eu estava vivendo, talvez estivesse romantizando, não sabia muito bem que estava sendo feliz. Porque eu acho que a experiência transformadora ela pode se dar de duas maneiras, né? Uma é retrospectivamente, nachträglich, né? Eu me dou conta de que vivi algo. A outra, aí sim, né? Aí eu acho que é uma das coisas mais bonitas que pode acontecer com alguém, é quando ela ocorre dentro da nossa prontidão. Nós estamos esperando por algo que, em geral, se ausenta, como diz uma passagem de um livro do professor Hobbes, que, caso ocorra, produz efeitos transformadores, ressignifica, né, uma vida, e essa vida pode, inclusive, ser enriquecida por ser uma jornada de espera desse algo transformador que, eventualmente, não compareça. A própria espera já pode ser a transformação, né? Se ocorrer, eu acho que daí a narrativização da experiência, o viver a vida como história, é um modo de exercitar uma prontidão para o acontecimento, né? Tem uma passagem de Serenidade do Heidegger que é o aguardar sem expectativa, porque a expectativa nos prende ao objeto. Essa prontidão seria uma atitude mais aberta às intermitências do acaso, às intermitências do coração, que quando ocorrem para alguém com a sensibilidade narrativizada, com um amplo senso do possível, já até pensei assim, enquanto eu estou falando, eu pensei assim, nossa, parece que eu estou querendo otimizar a experiência transformadora, né? Nessa nosso mundo enlouquecido e acelerado. Nossa, vamos fazer uma experiência transformadora 2.0. Não, não é isso. É só talvez a minha sensação de que eu tenho um parentesco com o Ulrich, do Robert Musil, quando ele se deu conta no final da primeira parte do Homem Sem Qualidades, que a ordem pela qual ansiamos nessa vida é a ordem da narrativa. O que queremos que a vida tenha é uma semelhança estrutural com a narrativa. O que eu acho que o Ricardo está sugerindo é que aquilo que ele chama de tripla mimesis, né? A prefiguração da narração, a configuração da narrativa, a refiguração da narrativa pela recepção, isso já está operando o tempo inteiro. Quando a gente traz isso à consciência, aí a experiência transformadora não passa despercebida. Ela não é tão nachträglich, ela é mais viva, ela é uma experiência viva. E caso ela não se dê, a espera dela também já é uma experiência viva. Eu fico pensando, por exemplo, numa pessoa que é profundamente religiosa e vive à espera de Cristo, né? E, eventualmente, né, ela vai falecer sem ver Cristo surgir das alturas, né, o luminoso, né? Eu imagino que no século XXI, Cristo ia chegar com neon, assim, ia ser uma coisa meio show business, né? E ela não vai ver nada parecido com isso, mas a espera foi transformadora. Né? Interessante. Foi como se não fosse um pontinho, né? A espera foi uma coisa dispersa. E mais tempo. Isso, isso. Interessante. Você falou de coisas que a gente olha em retrospectiva. Eu tinha pensado nisso, te lendo. Já acho que tá em ordem cronológica, assim, do texto, pensando nisso. E daí eu trouxe um excerto de um psicanalista, e eu trouxe por razões também extraliterárias, para não ser tão avulso. Esse psicanalista eu estudo velhice, enfim, ele ficou muito velho, ele ficou doente, e ele se matou. Se matou deixando uma carta que, eu fico muito feliz de falar que eu traduzi, para pensar sobre estilo tardio, porque ele fala de estilo tardio na carta, a carta já mostra um estilo tardio nele mesmo, e
Daí eu posso fazer as considerações sobre isso. Mas, enfim, esse é meu enredamento com o psicanalista que eu trouxe, porque ele parece querer falar o contrário, mas falar a mesma coisa. O que você acha, Vitor, quando ele tentou inverter a coisa, mas falou a mesma coisa? Ali, aí embaixo. Não sei se dá para ler. Essa frase é literalmente a fenomenologia hermenêutica, seja do Heidegger, seja do Ricoeur. A memória... Eu acho que é isso que a gente pode, recuperando o senso de possibilidade, compreendendo a expectativa como expectativa, entendendo o caráter retrospectivo da compreensão, a gente reintegra isso que, de certo modo, se ausenta e que sustenta o nosso existir, que é esse futuro que está a serviço de mim, esse passado que está a serviço de mim. Tem uma ligação interna entre o futuro no qual eu estou projetado e o passado no qual eu me reconheço. Então, a recordação organizada a partir do porvir exatamente. Sim. A única queixa do Ricoeur para com o Heidegger é a coisa da morte, porque esse porvir é muito marcado pelo tom fúnebre do ser para a morte. E isso, no entendimento do Ricoeur, é fechamento e não abertura de possibilidades. Não tem nenhuma... O Ricoeur não é muito sensível à questão da autenticidade, né? Ele não vê... Eu acho que a identidade narrativa é um modo de se enredar com esse plano que é desmerecido, né, por uma filosofia como a do Heidegger, que vai achar inautêntico se misturar na multidão, né? Tal. Mas essa primazia do futuro, né? História triste, né? Porque um idoso que comete suicídio é especialmente delicado, né? Mas essa frase dá para tatuar essa frase. A recordação é organizada a partir do porvir e não do passado. Acho que podia ter a ver. E eu não sei se eu acho tão triste, mas já só por usar você, pensando no horizonte de expectativas. Que horizonte de expectativa um idoso com Parkinson podia ter? Uma coisa assim. E agora, só pra gente brincar, pra eu poder passar de slide, e se ele não tivesse se matado, o que ele ia estar fazendo? Isso é um fantasma, né, do não realizado. Porque me parece, Vitor, que o que você fala é mais ou menos assim. É assim que eu resumiria o seu texto. A segunda parte, né? Só para falar, deixa eu ver. Tá, você fala identidade, blá blá blá, horizonte de futuro, o caráter das coisas, tempo, narrativa, como se narra, e daí isso daqui depois eu falo. Parece que você quer chegar aqui. Que a nossa vida guarda as vidas não vividas, alguma coisa assim. Eu coloquei essa coisinha em amarelo, seria a morte, né? Que encerra o horizonte de expectativas ou não, a depender do referencial. A sombra do celular, eu vou brincar que é a nossa venda, né? Como o Milan Kundera diz. Enfim, parece que você, Vitor, olha aí, texto seu. Se você disse que a vida não está em outro lugar, eu ia falar que a vida está na linha dourada, não é? Nas coisas que percorremos. Algo desse tipo. Eu esqueci de mencionar o simples fato de que o título do texto é uma brincadeira com o título do romance do Kundera, né? Caso alguém aí... Justamente o que eu não li. Eu não sei do que se trata. E olha aí, ó, viu? Erro, deslize meu, desculpe. A vida está em outro lugar. La vie is ailleurs. Life is elsewhere. É um romance do Kundera. Essa expressão, para mim, ela define, representa muito bem o jeito lacaniano de pensar no objeto A, o jeito sartreano de identificar o possível e o irrealizável. A vida vai estar sempre em outro lugar. Onde? Depois da linha do horizonte da expectativa, naquele futuro no qual a gente se refugia, como se ele fosse realmente um outro lugar.
como se lá a gente não fosse ter um outro futuro. Né? Então, dizer que a vida não está em outro lugar, né? Da onde eu tiro isso? Daquela passagem, que é uma das passagens mais bonitas de um texto de um simples comentador. Eu já li ela nesse grupo em alguma outra circunstância, eu vou ler de novo. Né? Eu adoro, eu já traduzi ela melhor, né? Como eu disse, eu estou traduzindo esse livro do Joseph Fell. Ele extrai essas consequências do livro, do pensamento, né, do Heidegger tardio. Ele vai dizer que a grande lição, peraí que eu estou achando, para que eu escrevi tantas páginas? Tá aqui. Eu estou mudando só para ter aí uma cola, mas fala. Tá. A passagem diz assim: o que você busca está perto, não importa onde você esteja. Não importa onde você esteja, você está essencialmente no mesmo lugar. Você estava nesse lugar quando estava em terra estrangeira, mas também estava nele quando estava em casa. No entanto, talvez seja menos provável que você reconheça esse lugar, não aquele lugar, em terras estrangeiras, porque você abandonou seu lar justamente por não reconhecer esse lugar. Em outras palavras, é porque originalmente o lugar pareceu distante quando estava perto, que alguém, viajando para longe, buscou dele se aproximar. Isso aqui é sobre a metafísica, sobre o jeito metafísico de fazer filosofia, procurar no mundo das ideias, né? Platão como um grande agente imobiliário de outro mundo. Né? Abriu-se uma moldura da cultura na qual parece que o sentido está sempre em outro lugar. O que o Heidegger tardio sugeriria é que não, né? Está nessa clareira. Que clareira? Aí eu estou adaptando, eu estou instalando o Reinhard Koselleck em cima da clareira do Heidegger. A clareira é formada por horizontes, né? Expectativa, que estruturam um espaço de experiência. Eu gostei do horizonte quadrado ali, do quadro que montaste, que ele é quadrado. Né? Eu sempre imagino ele redondo, mas quadrado é bom também. Olha! Porque tem as linhas paralelas, né? Elas são... como na existência o possível precede o efetivo, precede o atual, precede o que aconteceu, eu vou considerar que essas linhas estão na chave daquilo que o Adam Phillips, que eu menciono muito rapidamente aí, chama de vidas não vividas. Ele tem um livro muito lindo chamado Missing Out, In the Praise of Unlived Lives, em nome das vidas não vividas. Em português ficou uma coisa horrível. O título ficou assim, quem você é, quem você gostaria de ser. Cara, parece aqueles livros de rodoviários, tipo, horrível. E o livro é tão bonito, ele começa pensando em Sócrates, assim, ó, Sócrates nos convenceu, uma vida não examinada talvez não mereça ser vivida. E as vidas não vividas não merecem ser examinadas? Aí, o gatilho que isso deu, eu já estava dominado pela ideia de senso de possibilidade como uma virtude a ser cultivada. Assim. Se você tem um senso de possibilidade, você examina as vidas não vividas como se fizessem parte digamos assim, né, da realidade, porque de fato o quanto das nossas vidas vividas não são sustentadas pelas vidas que não vivemos? O quanto de fantasia, o quanto de imaginação, o quanto de devaneio é necessário para se manter atento, né, ao nosso presente. O devaneio com o futuro no qual me lanço no horizonte de expectativas é um devaneio que sustenta minha prática no presente. Né? Os devaneios com as vidas paralelas, né, que de fato, as escolhas que não fizemos, né, que daí não é o horizonte para frente, é o horizonte para os lados. Inclusive, eu estou olhando para o lado, né, não sei, quem está aqui não sabe, né, a minha câmera fica aqui, mas o monitor fica aqui, então não é um toque, é só um gesto que eu preciso, né. Então, eu acho que a linha dourada ela é importante, porque ela é a linha da efetividade. Mas todas essas linhas azuis, elas também são muito importantes. E eu diria mais até. Dá para fazer mais cores. Mais cores. Eu diria que as azuis são onde estão os personagens do Kundera. As possibilidades não realizadas que ele trouxe, indo além dele. Me conhecendo como tu me conhece, e o pessoal aqui também, né?
eu acho que os personagens estão nas linhas azuis, sim, né? E eles não são menos reais, num sentido muito especial do termo, porque, bom, né? Vocês já tiveram que me aguentar falando deles como se fossem pessoas que eu conheço, né? É o Ulrich do Museu, a Agnes do Kundera, né? Quando eu entro nesse Google Meet, nesse grupo, entra uma meia dúzia junto comigo, né? De pessoas que não têm CPF, não tem, né, não tem RG, não tem digital, mas tem narrativa. E com as quais eu tenho até sentimentos, eu diria, né? Mas tinha mais alguma coisa que tu tinha falado? Eu me perdi. Claro que eu me perdi. Eu não me perdi no horário, porque eu me preocupo com cumprir o combinado. E para deixar aqui, porque... para lembrar as pessoas da bela conclusão do texto também. Eu vou deixar como pano de fundo dos seus pensamentos, da sua conversa. Eu escrevi isso. Que absurdo. Vou ler, né? Então eu vou para passar também para o pessoal, né? Nos xingar um pouquinho. Ó. A experiência só pode ser intensa, disse eu há 2 anos, e densa, se permitirmos que cintilem em sua incandescência. Essa palavra é do Riquer, está lá no Memória História e Esquecimento, eu adorei. Incandescência, como soprar uma brasa só para ela acender mais. Mexer numa ferida, sabe? Ai, tá doendo, mas está coçando também, é bom, sabe? A nebulosa de sonhos que paira sobre o nosso horizonte de expectativas. Uma mistura retórica de uma expressão do Riquer com um conceito do Kozelik, né? Nossas possibilidades mais próprias e um modo de existir mais pessoal, justamente porque menos cioso de sua integridade narcísica. É isso que está. Eu gostaria mesmo, assim, de que isso ficasse claro, né? O que é ser cioso de integridade narcísica? É responder tudo sem isso não dá. Tudo menos isso, sabe? É ser muito cioso do próprio eu, né? Isso não é bem ser uma pessoa. Isso é ser uma programação, é ser um algoritmo, sabe? Ser uma pessoa envolve um certo molejo hermenêutico que eu acho que o Riquet nos ajuda a perceber, né? Mais aberto ao que de belo podem trazer tanto os acasos quanto as intermitências do coração. Porque eu acho que tanto a nação histérica quanto a nação obsessiva, né, que dividem o território da neurose, eles querem evitar, né, os acasos, as intermitências do coração, né, enquanto os melancólicos não conseguem exatamente experimentar. Eu não sei o que é a hermenêutica narrativista, como ela poderia servir, de que modo, em políticas públicas, inspirando psicoterapias, né? Há muitas maneiras da filosofia se servir da e servir à cultura. Mas eu tenho a sensação, né, de que o Riquet, pelo menos essa posição de camisa 10 que eu coloquei ele, né, que todo mundo, faça alguém passar a bola para ele passa a bola para outro, eu coloquei ele meio que no centro, né, das minhas referências. Eu acho que ele é um educador da nossa sensibilidade. Os fenomenólogos, em geral, são. Talvez eles não sejam, mas é o que acontece com eles quando eu leio eles. Então, bom, né, Paula? Eu tô... como que eu vou dizer? Eu tô muito feliz. Eu não estou achando o adjetivo correto, né, para isso que tu fez aí com o meu texto. E, Vitor, eu que agradeço. Eu agradeço toda a sorte dessa experiência, a paciência, a abertura. E me foi tudo muito feliz, tem sido.